Olá, telespectadores, mais uma vez estamos aqui no programa Reúne Ideias. E hoje eu tenho o prazer e a honra de estar comigo Luiz Camargo. Ele é consultor de empresas e vai falar um pouquinho para nós do que às vezes a gente não pensa no futuro. E a realidade da vida, eu tenho 3 certezas dela, diz que a realidade se diz, eu nasci e eu vou morrer. Mas a realidade tem uma terceira aí, ou seja, uma segunda, eu nasci, eu escolho o que a minha vida vai ser e depois eu vou morrer. Porque a vida é feita de escolhas. O que você está escolhendo para o seu futuro? Vamos ouvir um pouquinho o Luiz Camargo falando sobre isso, principalmente quando a gente fala a respeito de empresa, empresários que às vezes não se preocupam com o amanhã. Olá, Luiz, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jura, tudo bem? Agradeço aí a oportunidade de estar contigo aqui. A preocupação hoje que eu vejo é assim, recentemente a gente vê aí muitas perdas de pessoas que a gente não queria que ocorresse. Mas é o que diz a vida, ou seja, é o que nós estamos vivendo e o futuro todos nós já sabemos. Lógico que ninguém quer, né? Diz um amigo meu que nós temos uma senha. O homem vai lá e chama, ó, 320. Era a minha. E aí? Como é que fica a sua vida profissional, a sua família, né? E aí, antigamente se falava em inventário. Hoje o Luiz vai mostrar uma coisa nova para nós, acho eu que é nova, onde você pode mudar um pouco isso. Como assim, diversos empresários têm diversos bens, né? Às vezes familiar, construído por ele, a esposa, às vezes os filhos, e cada um cuida de uma coisa, um tem um posto de gasolina, de repente tem uma construtora, enfim, diversos segmentos de mercado, e cada um cuida de um segmento. E de repente o pai, né, o principal, deixa nós, né, por chamado de Deus, ou por um acidente, e aí? Como é que fica a vida desse empresário, a vida da família como um todo? Nós temos isso, uma preventiva, existe isso hoje? Primeiramente, isso existe há muito tempo, né? Isso aí já existe desde que as empresas começaram a gerar negócios e começaram, todas as empresas começaram, são familiares, né? Isso já é uma prática adotada por grandes grupos. Então, assim, a gente tem umas definições de empresa que a gente divide em 2 partes. A sucessão familiar, que pega todo empreendimento familiar, separá-lo e colocar numa empresa como investidora, ou seja, uma holding familiar. E uma segunda perna é você desenhar a holding empresarial. Tá? Mas vamos falar um pouco da parte familiar, que é o primeiro passo para quem tem uma situação de bens móveis, bens imóveis, bens tangíveis, bens intangíveis. Então a gente tenta fazer com que a empresa familiar ela comece a pensar na sucessão. Então, assim, as empresas, na maioria, vem crescendo, assim, geralmente tem o ente da família que puxa, né, vai crescendo, assim como tem várias empresas no mercado, tipo a própria, aqui em Sorocaba, a Cianê, foi assim, aí por não ter um planejamento sucessório, aconteceu o que aconteceu, né. Então, você tem bens, móveis, imóveis, tangíveis, não tangíveis, e isso aí, ao longo do tempo, você vai adquirindo mais empresas, vai formatando os seus investimentos, investe aqui, investe ali, cria uma carteira de imóveis, mas assim, a gente vai citar um exemplo bem simples, que é para a gente poder entender. Por exemplo, uma pessoa, ao longo do tempo, veio adquirindo aí imóveis, e hoje em Sorocaba isso tem bastante. Eu adquiri várias casas, barracões, e hoje tem 30, 40 imóveis sendo alocados, né? Geralmente, muitas dessas pessoas, está tudo na pessoa física, né? Ou seja, está tudo no nome dela, no CPF dela.
Aí se acontece uma situação, como o Júlio estava comentando no início da apresentação, nós teríamos uma situação assim, se acontece uma fatalidade com essa pessoa, aí você iria ter que fazer um inventário de todos esses imóveis. Esses imóveis, alguns poderiam estar ainda não 100% registrado em cartório ou por alguma situação adversa que a gente não vai entrar no mérito, mas assim, pode não estar, isso causa um transtorno, isso pode demorar meses, anos. Eu tenho experiências aí de alguns fatos que já faz 3 anos e a parte do inventário não conseguiu se proceder, porque as partes dos quinhões, a divergência, aí eu quero isso, eu pretendo isso. Bom, o que isso vem de encontro que nós estamos falando da parte sucessória, ou seja, fazer todo o planejamento sucessório. Tirar criar essa empresa, que a gente chamaria uma holding familiar de empreendimentos, e trazer esses imóveis para dentro dessa empresa, do CNPJ. E há formas de fazer esse trabalho sem custas de transação mobiliária que é exigido hoje pela prefeitura e pelos cartórios, tá? Isso, um bom advogado comercialista faz toda essa transição, né? Feita essa transição, você vai criar uma holding com todos esses imóveis e vai criar o quê? Que todos os frutos de investimentos futuros seja criado pela essa holding. Essa holding ela pode ser constituída com a própria família. Aí você já define quantos por cento cada um vai ter desse investimento nessa holding. Assim, ela fica blindada, ou não está mais no CPF desta pessoa. E em caso de uma situação que é caso tenha uma causa morte, uma causa de separação, essa holding ela fica como está, ela não vai mudar em nada o status delas. Bom, muito bacana. Eu só tenho mais uma questão em cima de tudo isso. Na realidade, é uma empresa que você monta com os bens da própria pessoa. É uma empresa constituída com CNPJ, aí você vai definir o que essa empresa vai fazer. No primeiro passo seria um empreendimentos familiar, ou seja, a gente vai falar assim, por exemplo, Jura. Então a gente cria lá, Juras Empreendimentos Família A. Aí ele vai colocar a família dele como sócio dessa empresa e como dona desse patrimônio que ele já vai definir em cartório. Tem toda uma regra para ser feito isso. Não é assim, eu vou chegar e vou fazer. Não, tem toda uma regra. É por isso que eu coloquei aqui que tem que ter um advogado para estar fazendo todos esses registros, que são as partes contratuais registradas em cartório. A parte de impostos em cima de tudo isso também você coordena isso, você orienta a pessoa, porque a minha preocupação aí tem muitas pessoas físicas hoje, como você citou, ou muitos empresários que têm essas determinados imóveis e que ele não se preocupa com o imposto de renda, ou seja, ele recebe o dinheiro em aluguel ou recebe o seu check-in, enfim. Lógico que isso no futuro vai mudar. Mas hoje você também dá uma orientação teórica aí para poder fechar esse cerco e a família toda está acomodada, sem ter o transtorno desse tal de inventário, ou seja, do inventário como um todo. É como eu falei, Jura, na primeira parte. Então, são duas partes da situação. Primeiro, a gente formata a empresa de empreendimentos, que é a holding familiar. Para quê? Para blindar o patrimônio da empresa de uma forma que garanta a ela que isso, se acontecer uma fatalidade, isso não precisa ser mais inventariado. Isso já é um ganho financeiro lá na frente. Sim. Tá? A segunda parte, é a que você está me perguntando, é você criando isso aí, ela tem aluguel, ela é alocada, então ela tem receita. Aí a gente vai estar trabalhando em cima para alocar a atividade fim desse empreendimento, para você criar as empresas para poder prover as receitas, entendeu? Aí sim, aí tem que todo o trabalho da parte financeira, da parte tributária, da parte como se diz, da parte
comercial mesmo, propriamente dito, da empresa. E a gente tem, assim, no nosso meio, não sou eu, a gente tem várias pessoas trabalhando para que isso ocorra, entendeu? Você tem uma equipe em cima de tudo isso. E a sua área de atuação, ela vai além disso, né? Não é só essa parte. Você atua com tributário, você atua com a área de administração. E qual mais área você dirige hoje em relação ao trabalho com a sua equipe? Bom, a minha especialização, na verdade, é gestão empresarial, né? Trabalho com processos, ajudo dentro das empresas a desenvolver processos onde a continuidade dos processos seja de forma bastante prática, para que a gente ganhe velocidade e produtividade. Geralmente a gente diz que numa empresa com os conceitos novos e aplicações novas de metodologia, a gente consegue uma margem de ganho de 10 a 15% de produtividade dentro desse trabalho de gestão em processos. Tá? Essa parte de gestão de processo, ela abrange a fábrica como um todo. Ela não é um processo, não entenda esse processo como industrial, lá só a produção. É o processo inteiro da fábrica. Organizacional, desde a hora que entra a matéria-prima até a hora que sai a matéria-prima. Então, todo esse processo, ele é verificado e equacionado de forma que você aumenta essa produtividade. Estive hoje com o Luiz Camargo, né, falando um pouquinho para nós que esse tema é muito abrangente. Se você tem alguma questão e gostaria de fazer, faça no nosso e-mail, né, reunaideias@reunaideias.com.br. Estamos à sua disposição. Luiz, muito obrigado da sua participação e espero que, dependendo da nossa demanda, você possa também nos ajudar e responder. Claro, eu estou aqui e fico à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Madeireira Cedrinho, quem pesquisa, compra aqui. Avenida Itavuvu, 5.373, Sorocaba. Ligue 3226-1016. Frederici Advogados e Associados. Tributário, trabalhista, civil. Rua Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 148, Sorocaba. Ligue 3013-7058. Retífica de Motores Bueno. Usinagem em motores nacionais e importados. Rua Melvin Jones, 35, Vila Angélica, Sorocaba. Ligue 3223-3222. Indústria News. Acesse o nosso site revistaindustrianews.com.br. A porta-voz da indústria regional. Ligue 2102-4719. Soroferros, aços para sua construção civil. Rua Sadraque de Arruda 400, Jardim Bela Vista, em Sorocaba. Ligue 3227-3570.